Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. Hoje, nós vamos fazer a introdução de um novo estudo. Nós vamos ouvir um pouco sobre união. Ou seja, nós vamos estudar sobre o que é união. No Salmo 133, verso 1 a 3, diz: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Salmo 133, de 1 a 3. Esse é um dos textos que falam muito sobre a unidade, sobre a união, de estar juntos, de estar presente na vida um do outro, estar unidos de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Então, nós vamos ver um pouquinho o que é união. Então, a primeira pergunta é essa: o que é união? Quando você ouve falar sobre união, o que vem à sua memória? Você vai falar assim: ato de unir, estar junto, estar focado, juntar de acordo em uma comum ideia e lutar por aquilo. Tudo isso é união. Mas união é a ação e o efeito de unir ou de se unir, juntar, reunir, combinar, ligar ou conciliar duas ou mais coisas para fazer um todo, podendo ser físico ou simbólico. Ou seja, a união pode ser física ou pode ser apenas simbólica, mostrando que estão unidos por algo, buscando o interesse de alguém ou de uma causa. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, mostra para nós que o que é união expressa unidade, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então você vê a unidade do corpo, cada um tem a sua particularidade, mão é mão, pé é pé, perna é perna, braço é braço, a cabeça, os olhos estão cada um no seu devido lugar e juntos formam uma unidade, ou seja, perfeita. Então, esta unidade trabalha para o todo, para o corpo. E assim, Paulo está compartilhando a unidade do corpo com a unidade da igreja em Cristo Jesus. Cada membro forma a igreja e a igreja no todo é o corpo de Cristo. E assim vivem em unidade, em união. Ó, como é bom e agradável viverem juntos e unidos os irmãos. O que o texto ensina sobre união? O que Salmo 133 está dizendo sobre a união? Então vamos ver. O primeiro verso mostra: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133, verso 1. O salmista compartilha conosco que é bom, que é agradável, que os irmãos vivam em comunhão. Mas por quê? Simplesmente porque isso agrada a Deus. Então o salmista, para falar da união, ele diz que esta união, ela é boa, ela é perfeita. Por quê? Porque há pessoas unidas ali, em um só objetivo, em um só propósito. Qual é o objetivo e o propósito de estar unidos os irmãos? O propósito e a unidade tem o significado de agradar, de servir, de louvar e de adorar ao Senhor. Por isso que a união entre os irmãos é boa e é agradável, porque estão reunidos em uma comunhão
para juntos agradar a Deus. Então, a união entre os irmãos é boa, é perfeita, é agradável, porque todos estão reunidos no propósito de servir ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Mas também nós vamos ver quais os benefícios da união. O que o texto fala sobre os benefícios da união? O Salmo 133, verso 2, mostra: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Você vai falar aí para mim assim, o que o texto está dizendo sobre benefícios da união? Então vamos lá. O salmista fala dos benefícios olhando para a unção de Arão. Ou seja, a unção significa confirmação de Deus de seus propósitos. Assim, Deus confirma sobre nós a sua bênção através da união. Então, o salmista está trazendo à memória quando Arão foi ungido sacerdote. Deus estava confirmando o propósito dele na vida de Arão, ser sacerdote do Senhor. Então, quando o povo de Deus está reunidos, ele está compartilhando esta visão, dizendo que Deus vai derramar a unção dele sobre esse povo. Ou seja, está confirmando a bênção de Deus, o propósito de Deus para esta unidade, o corpo da igreja. Então, os benefícios da união é receber a confirmação da bênção de Deus sobre o seu povo. A bênção da paz, da alegria, do amor, da ousadia, da intrepidez, do louvor, da adoração, da paz, do perdão, da cura, da restauração e da salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, esses são os benefícios da unidade, da união. Estar servindo ao Senhor e sendo abençoado pelo Senhor. Nós vamos ver também, existe união que não agrada a Deus? Por incrível que pareça, existe união sim que não agrada a Deus. Em Números capítulo 22, verso 10 e 11, diz assim: veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Números 22, verso de 9 a 11. Então, o que o texto está dizendo? Que Balaque havia mandado homens atrás do profeta Balaão para que Balaão fosse lá e amaldiçoasse o povo de Deus que saiu do Egito. E assim, Deus pergunta a Balaão: quem são eles? E Balaão disse: Balaque mandou eles para que me levasse para amaldiçoar o teu povo. E Deus disse para Balaão: você não vai amaldiçoar meu povo. Então, Balaque mandou buscar Balaão para juntos fazer algo que desagrada ao Senhor, amaldiçoar o povo de Deus. Então, a união que não agrada a Deus é quando as pessoas se unem para fazer o que é errado diante de Deus. Quando as pessoas se reúnem para fazer todo mal, todo pecado, afastando-se gradativamente, cada vez mais e mais de Deus e fazendo coisas erradas, maldades, desejando mal, amaldiçoando vidas. Essas uniões que são reunidas para fazer o mal diante de Deus não agrada ao Senhor. Como podemos, então, agradar a Deus com a união?
De acordo com o primeiro verso, estar unidos os irmãos, a palavra irmão em nosso entendimento se refere a 3 coisas. Então, como que nós podemos agradar a Deus com a união? Então, o primeiro verso diz que é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Mas quando nós olhamos para a palavra irmãos, para o nosso contexto brasileiro, nós vamos ver 3 entendimentos sobre a palavra irmão. Primeiro, nós vamos ver que irmão de sangue. Então, quando nós falamos irmãos, fulano é meu irmão de sangue, filho do meu pai, filho da minha mãe. Segundo, irmãos de fé, ou seja, aqueles que professam a mesma fé, a mesma esperança, a mesma certeza. Deus é o Senhor e Salvador da nossa vida. Esses são irmãos de fé, família da fé. E o terceiro, amigos que nós temos como irmãos. Como diz Provérbios, há amigos mais chegados que irmãos. Então, nós temos três esses entendimentos a respeito da palavra irmão. Mas o que o texto está dizendo? Como que nós podemos agradar a Deus com a união? Então vamos ver que o texto está se referindo à família da fé. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, que buscam servir a Deus de todo o coração no culto ao Senhor. Então o salmista está olhando para todos que se reúnem para servir ao Senhor no culto, para adorar, para orar, para louvar, para engrandecer, para pedir. E assim, esta unidade agrada ao Senhor quando o povo de Deus está reunidos para cultuar ao Senhor, adorando-o por aquilo que Ele é e não somente por aquilo que Ele faz. Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, é o nosso Criador, nosso único Deus, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como podemos então entender a união? Nós vamos ver que o Salmo 133 é uma explicação clara da união. Ou seja, temos que ter comunhão com os irmãos para termos comunhão com Deus e sermos abençoados. E assim vai se cumprir a oração de Cristo. Que oração? A oração sacerdotal, onde no verso 21 ele diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, nós entendemos a união entre os irmãos, a unidade da igreja, na unidade com Cristo, na unidade com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esta foi a oração de Cristo, que todos nós pudéssemos ser um em Cristo, para que possamos ser um em Deus e um no Espírito Santo. A unidade perfeita. Desta forma nós vamos servir e louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Então, queridos, o que nós aprendemos hoje? O que é união? O que o texto ensina sobre união? Quais os benefícios da união? Existe união que não agrada a Deus? Como podemos agradar a Deus com a união? Como podemos entender a união? É isso que nós vamos estudar a partir de amanhã. E eu convido a você, venha, estude conosco sobre o que é união. União é a melhor maneira que temos para estar mais próximos de Deus cada dia. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco, ó Pai. Aplica esta palavra ao nosso coração, que possamos viver verdadeiramente em união uns com os outros, em união com o Senhor, cumprindo a oração sacerdotal, que possamos ser um em Cristo, e Cristo em nós, e nós no Senhor, para a glória do Senhor. Que esta união seja na família também, no casamento, que esta união possa ser com os colegas de trabalho, com os colegas de lazer, que possamos ter unidade em tudo, ó Pai.
Perdoe as nossas falhas, os nossos erros, aumenta a nossa fé dia após dia na Tua presença e no Senhor e na Tua palavra. Ó Deus querido, abençoe cada família, sustentando-os na Tua palavra, na Tua presença, curando, libertando e restaurando de todo o mal. Fortalece os casamentos, fortalece a vida dos nossos filhos, ó Pai. Fortalece a nossa nação, o nosso estado e a nossa cidade. Ponha, Senhor Deus, a Tua mão, nos guardando e nos protegendo de todo o mal. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.